Bom dia aos amados irmãos. É mais uma oportunidade que Deus, o Eterno, nos concede de nós estarmos aqui louvando e engrandecendo o seu nome. Então, mais uma vez, Pastor Carlos Sales, com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, e saudando os amados irmãos com a paz do Senhor e os amados amigos também, que Deus esteja aí os abençoando, derramando bênçãos e bênçãos inefáveis da parte do nosso glorioso Deus de Israel. É mais um dia que Deus nos fez, por causa disso nos alegramos, regozijamos no Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém. Mais uma vez, Pastor Carlos, com uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Eu quero que os amados irmãos estejam aí abrindo a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 1, que diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvará. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os cavaleiros espalham-se por toda parte, e os seus cavaleiros virão de longe e voarão como águia, que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência, os seus rostos buscarão o vento oriental, e reunirão os cativos como areia, e encarcerarão, aleluia, dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terra e as tomarão. Então muda a sua mente e seguirá e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Não és tu desde as extremidades, ó Deus de Israel, ó Senhor meu Deus, meu Santo. Nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo puseste tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aqueles que é mais justo do que ele.
E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levantará com o anzol, apanhará-los-á com a sua rede e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede e queimará incenso a sua varredora. Porque como ele engordou a sua porção e engrossou a sua comida, porventura por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, às amadas irmãs. Está conosco aí a nossa irmã Noemi, que Deus esteja abençoando na data desse dia também. A nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na vida das amadas irmãs, né? É mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui falando a respeito da palavra de Deus, a respeito de tudo aquilo que Deus tem colocado diante de nós. E hoje eu trouxe um texto, né, de Abacuque. É um texto bastante forte, né? Porque ele fala que o próprio Deus traz os babilônicos sobre Judá. Judá, a nação de Deus, o próprio Deus traz os babilônicos. E por causa do castigo, por causa, aleluia, dessa impenitência, né? Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Deus de Israel. Deus abençoe a irmã Marina. Ela está dizendo, né, que muito bom começar o dia ouvindo a palavra de Deus e nós glorificamos a Deus pela sua vida. Amém? Então, logo aqui no verso 1, diz assim: Abacuque profetizou a Judá entre a derrota dos assírios em Nínive e a invasão de Jerusalém pelos babilônicos, no ano 605 a 597 a.C. O livro é único no seu gênero, por não ser uma profecia dirigida diretamente a Israel, mas sim um diálogo entre o profeta e Deus. Abacuque queria saber por que Deus não fazia algo a respeito da iniquidade que predominava em Judá. Deus lhe responde então que enviará os babilônicos para castigar, aleluia, a Judá. Esta resposta deixou o profeta ainda mais confuso, porque Deus castigaria seu povo através de uma nação mais ímpia do que a nação de Judá. No fim, Abacuque aprende a confiar em Deus e a viver pela fé, de maneira como Deus o requer, independentemente das circunstâncias. Amados irmãos, a gente muitas vezes olha para a vida de Abacuque, para este texto que nós acabamos de relatar. Talvez também nós nos sentimos assim, esquecidos. Talvez é uma situação que nos constrange, porque a gente olha para situações que estão à nossa volta e aí a gente fica assim terrivelmente abalado por tudo que está acontecendo diante de nós. Estamos aí também na live com a nossa irmã, né? Irene Carvalho, bom dia, a paz do Senhor Jesus também para a amada irmã, um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus. Também o amado irmão Heleno, que Deus esteja abençoando aí na data desse dia, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Então, Abacuque, ele fala assim: eu vejo um peso, o profeta Abacuque falando um peso sobre Judá. E ele diz para Deus assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e tu não salvarás. Ele contempla o agir de Deus trazendo os babilônicos sobre a região de Judá,
E se nós pudéssemos estar com os olhos de Abacuque, a gente olharia e via que quando vieram os babilônicos, imagina aquelas catapultas, né, que pegava aquelas grandes pedras e jogava sobre os muros de Judá e destruía os muros de Judá. Aí quando abria brechas nos muros de Judá, entravam os soldados babilônicos, já ia rasgando aquelas mulheres grávidas pelo meio, o sangue jorrava. A gente vê aí dizendo os historiadores, né, principalmente Flávio José, porque o sangue que correu dentro da cidade de Judá chegava à boca dos cavalos. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que a situação do pecado, ela é avassaladora. A situação do pecado, ela traz ira, ela traz aí a vingança do nosso Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar diante dele nas suas mãos, segundo o seu poder, aleluia, segundo a sua vontade. A palavra do Senhor diz que ele vai insistindo, ele vai dando corda, mas chega um exato momento que ele fala: não, já dei oportunidade demais, agora eu trago o juízo sobre Judá, eu trago o juízo sobre aquele que peca, aquele que verdadeiramente não quer nada comigo. E a gente costuma falar aí dia após dia, conforme diz a palavra do Senhor, amados irmãos, que aquele que não está comigo, ele está contra mim, aquele que não ajunta comigo, ele espalha. E a palavra do Senhor diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No 17 diz que ele enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. No 18 diz, aleluia, glórias a Deus, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, amados irmãos, nós vemos aí que tem amantes de Satanás, amantes do pecado, e aqueles que são amantes do pecado são amantes de Satanás, amantes de coisa errada. Eles estão lutando contra Deus, e quando luta contra Deus, chega Deus num exato momento, num determinado momento, ele vem e executa ali, aleluia, tudo aquilo que ele tem que fazer, conforme naquele grandioso dia a gente fala, a gente está esperando o futuro, aquele dia que virá. Não, esse futuro já chegou para muitas pessoas, amados irmãos, que desceram à sepultura, porque quando o Senhor ele diz que, aleluia, a salvação é hoje, a salvação é agora, quando ele diz lá no 3, aleluia, 18, 3,18, aquele que verdadeiramente vem a mim e crê em mim, ele será salvo. Mas aquele que não crê, ele está condenado, porquanto não creu na glória do Filho de Deus. Então, amados irmãos, aquele que não creu em Jesus, a própria palavra condena, a própria palavra já diz que ela não herdará o reino dos céus. Então, em nome de Jesus Cristo, é momento de nós estarmos aí colocando a nossa vida no Senhor. O Senhor diz que não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Nós precisamos entender que o Senhor ele está buscando isso. O Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque está difícil de achar. E a gente olha aí o profeta Abacuque rasgando seu coração na presença de Deus, e ele diz assim: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e tu não salvarás. Mas, amados irmãos, aquilo que nós temos buscado, aquilo que nós temos plantado, é o que nós vamos colher. Nós precisamos plantar, então, misericórdia, para que nós venhamos colher aí as mãos poderosas de Deus sobre a nossa vida. Se nós plantarmos violência, nós vamos colher violência. Quando Jesus ele estava ali no Monte das Oliveiras, vieram aquela turba de soldados, aleluia, de Caifás, de Anás, que enviaram os soldados para prender Jesus ali, e os romanos também tinham ali enviado essa situação toda. Pedro, quando viu ali aquela turma de pessoas, arrancou da sua espada e cortou a orelha de um dos soldados chamado Malco. E Jesus pegou a orelha que caiu no chão, colocou novamente em Malco, e ali houve um grande milagre. E ele virou para Pedro e falou: Pedro, quem vive da espada morre da espada. Enfia a tua espada na bainha, guarda a tua espada, Pedro. A única espada que você pode manejar é a palavra de Deus, Pedro.
Então, amados irmãos, esta é a palavra do Senhor que Ele vem trazer para mim, vem trazer para você nesse dia aí. No verso 3, Abacuque diz assim: por que razão me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio, aleluia, cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Essas situações, elas estão bem latentes no nosso peito, no nosso coração, elas estão bem diante de nós também, mas haverá um dia, haverá um momento que o Senhor Ele virá e destruirá todo o iníquo, toda aquela violência que estão nas mãos daquelas pessoas que têm tirado proveito do manso, do humilde, do pacificador, daquele que ora, daquele que clama. O Senhor virá ao meu socorro, ao teu socorro. Amados irmãos, a palavra diz que Israel saiu do Egito. E quando Israel ele sai do Egito, ele é enviado a uma terra que mana leite e mel, ele é enviado à liberdade, mas Israel sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro de Israel. E nessa situação, meu amado irmão, minha amada irmã, Israel ele fica prisioneiro em liberdade. E aquela situação toda de amar aos outros deuses, essa situação toda de estar buscando aquilo que não é favorável, aquilo que Deus não aceita, mas irmãos, ele, aleluia, comete impenitência diante do nosso Deus. E Deus, ele traz o juízo. Deus, ele vem e faz justiça ali com Israel. Nós precisamos entender que Deus, ele quer fazer o bem, mas Israel, ele vem e só faz mal diante de Deus. Vitor Souza está conosco também na live, que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando você na data desse dia, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Então o Senhor, ele diz para Israel em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 12, a partir do verso 1, ele diz assim: então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Eu faço misericórdias a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o santo nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia, aleluia, que é o sábado, no nosso caso, domingo, do Senhor, teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias
Fez o Senhor os céus, a terra, o mar e os abençoou. O Senhor no dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai, aleluia, e a tua mãe, aleluia, glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos e o zunido da buzina do monte fumegando. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim que todos nós não venhamos pecar. Amados irmãos, o Senhor fala: ai da nação pecadora. Esta é a palavra do Senhor. E a gente contempla o Senhor aí, ele falando aí a respeito: até quando clamarei, diz aí Abacuque. E a palavra do Senhor diz assim: Abacuque ora a Deus pedindo-lhe que pusesse fim à iniquidade que reinava entre o povo do concerto. Deus, no entanto, parecia, aleluia, nada a fazer a respeito, a não ser tolerar a violência, a injustiça, a destruição dos justos. E as perguntas do profeta têm a ver com um antiguíssimo tema: por que Deus demora tanto em castigar a iniquidade? E por que nossas orações geralmente não são prontamente atendidas? Todavia, as tais queixas vinham de um coração cheio de fé, aleluia, fé num Deus justo. Então a gente vê, amados irmãos, Abacuque desolado com as situações que estavam acontecendo. E assim também, muitas vezes nós ficamos da mesma maneira. Nós ficamos desolados, nós ficamos tristes, nós muitas vezes falamos com Deus a respeito dessas situações, mas nós sabemos, amados irmãos, coisas que Abacuque ainda não sabia, amados irmãos, e que Deus estava projetando para a minha vida e para a tua vida. Quando Deus, ele manda serpentes abrasadoras ali no meio do povo, amados irmãos, para castigar o povo que andava em iniquidade, amados irmãos. E quando Deus, ele manda essas serpentes abrasadoras, os anciãos do povo, eles começaram a clamar a Deus, falando: Deus, nós precisamos de um alívio, Deus. E ali, amados irmãos, aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus, a palavra diz que Moisés, ele intercedeu pelo povo e Deus enviou socorro. Diz assim a palavra do Senhor em Números capítulo 21, aleluia: ouvindo o cananeu rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Horma. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Continuando, verso 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom,
Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem água, nem pão há. A nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre eles serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso, aleluia, o povo veio a Moisés e disse: havíamos pecado, portanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. A palavra do Senhor diz ainda mais: Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente, alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então os filhos de Israel partiram aleluia, glórias a Deus, partiram e alojaram-se em Obed. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Fernanda Pamplona está conosco na data desse dia. Que Deus esteja abençoando, a amada irmã esteja abençoando o seu dia, Deus esteja aí indo de encontro aos seus anseios, que Deus esteja operando na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, aí nós estamos vendo Israel pecando e falando contra Moisés e falando contra Deus a respeito do pão que descia do céu. Então, mas agora, amados irmãos, os meus anseios, os teus anseios, o coração de Abacuque, meu coração que clama por justiça, agora ele vem de uma forma especial. Abacuque, ele não pôde contemplar, mas eu e você temos nas nossas mãos a palavra do Senhor, que está aí em João capítulo 3, versículo, aleluia, vou ler para os amados irmãos, João capítulo 3, versículo, aleluia, glórias a Deus, mais ou menos 10 em diante. Diz aí, quando Deus, ele palestra com Nicodemos, vou no 11 aí, verso 11, 3:11, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Isso Jesus falando com Nicodemos. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis, aleluia, se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés, ele levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Jesus está falando? Jesus está falando que ele agora é a propiciação por toda aquela situação que nós passamos de afronta. Ele é o nosso socorro, ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso advogado, ele advoga as nossas causas. Enquanto ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele tem ali, aleluia, advogado a minha causa e a tua causa. E assim Abacuque fala: até quando, Senhor? Eu irei clamar, até quando o Senhor traz diante de mim, eu vejo essas violências. E aqui ele está dizendo, Abacuque está falando desta maneira: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda, o litígio, por causa disso a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo
pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo, aleluia, obras em vossos dias, que vos não crereis quando for contada. Deus, ele traz resposta para Abacuque. Deus, ele traz resposta para a minha vida e para a tua vida, amados irmãos. Ele diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos, amados irmãos, crer, nós precisamos depositar a nossa fé, nós precisamos deixar Deus agir. Ele diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, entrarei e serei contigo, você comigo, eu farei parte da tua vida. Ele diz assim: Deus não habita mais em templos feitos por mãos, conforme Davi ele juntou durante todo o tempo da sua vida aquela grande quantidade de ouro, prata, aquela quantidade de pedras para construir a casa do Senhor. E ali Salomão, ele constrói a casa do Senhor, e a casa ela foi destruída pelos romanos, amados irmãos, que dominou a Israel durante 600 anos, amados irmãos, e destruiu tudo o que havia em Israel. Mas quando Jesus vem, amados irmãos, e ele é morto, aleluia, pelo Império Romano, pelos judeus, a gente vê que Jesus Cristo, ele fala: eu atrairei todos a mim. E quando nós somos atraídos pela obra vicária de Jesus na cruz do Calvário, amados irmãos, Jesus fala: eu não habitarei mais em templos feitos por mãos, mas eu farei de vós tabernáculo do Espírito Santo, templo do Deus Altíssimo. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus habita dentro de mim. Hoje em dia Deus habita dentro de você quando nós convidamos ele para entrar, quando nós convidamos ele para ser verdadeiramente hóspede de nosso corpo. Quando ele entra, ele direciona o caminho. Quando ele entra, ele muda as palavras de nossa boca, intenções dos nossos corações. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar Deus agir, deixar Deus manifestar a sua glória, porque ele tem prazer na minha vida, ele tem prazer na tua vida, amados irmãos. E aí o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. E Abacuque diz isso na sua palavra. A gente vê, aleluia, o apóstolo, aleluia, Pedro, ou melhor dizendo, o apóstolo Paulo, ele diz aí, amados irmãos, oh Deus de Israel, nós precisamos entender que Deus, ele quer operar na minha vida e na tua vida. Amados irmãos, muitos têm olhado para a direita, muitos têm olhado para a esquerda, mas o nosso olhar, ele tem que ser para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida, e a resposta que eu preciso para as minhas orações, as respostas que eu preciso para os meus anseios, a resposta só vem com os meus joelhos no chão, com o quarto, com a porta fechada. Muitas vezes nós temos ido no vizinho da direita, nós temos ido no vizinho da esquerda, e a gente conta o que temos passado, a gente fala do nosso sofrimento, a gente fala das nossas decepções, mas eles não podem fazer nada por nós, amados irmãos. Ele não pode deixar com que um fio de cabelo caia da nossa cabeça, mas quem pode fazer isso, amados irmãos, é somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode fazer todas as coisas pela minha vida e pela tua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, olhe para o autor e consumador da sua fé. Somente ele pode operar maravilha na sua vida, e ele fará maravilha se você quiser que ele faça. Quando você tem um anseio no teu coração, quando você quer, aleluia, ver as obras de Deus se projetarem na tua vida, você tem que verdadeiramente deixar Deus agir. E Deus só vai agir, meu amado irmão, minha amada irmã, se nós colocarmos nas suas mãos, se nós depositarmos a nossa fé nele, a nossa confiança. Aí ele vai entrar com providências. No pecado, na destruição, nós não vamos encontrar situações que nos favorecem. Israel, ele estava em pecado, Israel estava impenitente.
Judá ela foi cercada, destruída, amados irmãos, e muitos daqueles foram levados em cativeiro, porque o Senhor falou: eu darei as vossas almas como despojo, se vocês se entregarem aos caldeus, mas aqueles que se armarem para a guerra vão morrer, e eles morreram, amados irmãos. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus só vai fazer algo na minha vida, na tua vida, quando nós descermos a casa do oleiro, quando nós falamos: Senhor, eu não posso, eu me rendo ao Senhor, eu não posso, Senhor, fazer nada, essa situação ela está além das minhas forças, e o Senhor entrará com providência na tua vida, o Senhor fará maravilhas. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele nunca desiste de mim, Ele nunca desiste de você, Ele nunca desistiu de Israel, e Ele não desiste de Israel. Mas ele leva Israel no cativeiro, Israel é curado no cativeiro, e depois de 70 anos Israel sai do cativeiro e sai ali para construir uma nova história. Nós precisamos entender, amados irmãos, que a dificuldade que tem sobrevindo sobre a minha vida e sobre a tua vida não é para a nossa morte, mas é para que nós venhamos o adorar em espírito e em verdade, é para que nós sejamos pessoas melhores, é para que nós venhamos, amados irmãos, não pensar de nós mesmos coisas muito grandes, mas que nós venhamos ficar com a nossa consciência aí na humildade, na santidade, na beleza do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, é momento de nós nos guardarmos, é momento de nós refletirmos diante dessa gloriosa palavra do nosso amado Deus e Salvador Jesus Cristo. Então que venhamos aí fazer a sua vontade, porque a sua vontade ela é boa, a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Que venhamos em nome de Jesus Cristo testemunhar desse maravilhoso Deus que reina para todo sempre. Nós lemos aí no versos 6, que ele diz assim, aleluia, subiu muito o texto aqui, deixa eu voltar aqui. Verso 6, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, diz a palavra do Senhor: porque eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível, dela mesma sairá o juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Aleluia! Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias, que se apressam para devorar. Eles todos virão para fazer violências. Os seus rostos buscarão o vento oriental, e se reunirão os cativos como areia, e se escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão a terra e as tomarão. Assim diz a palavra do Senhor, quando ele enviar os caldeus a Judá. Diz aí no verso 11: então muda a mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo a este seu poder ao seu Deus. Não és desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morremos, ó Senhor. Para juízo o puseste. Tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és aleluia, tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão. Não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Essas são as indignações do profeta. No verso 14 ele diz assim: e por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Ele a todos levantará como um anzol, apanhá-los-á
como a sua rede e os ajuntará na sua rede varredora. Por isso ele se alegrará e se regozijará. Por isso sacrificará a sua rede e queimará um incenso à sua varredora, porque como elas engordou a sua porção e engrossou a sua comida. Aleluia! Porventura, pois, isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar a nação continuamente. Amados irmãos, Deus, quando leva o seu povo, o povo de Judá, para o cativeiro babilônico, Deus cura o seu povo lá na opressão, cura o seu povo no cativeiro. E conforme Deus prometera que restauraria Israel de volta, ele traz Israel novamente a Judá. A gente vê que Nabucodonosor já é morto. E quando, amados irmãos, Deus promete, Deus faz. E quem reinava nessa época era o filho, aleluia, de um dos reis, porque de 6 em 6 meses ele saía para ver as estrelas do céu. Ele gostava de astrologia, dessa situação toda. E o seu filho Belsazar, ele estava como rei nesse dia, quando de repente ele manda tirar os utensílios da casa do Senhor que seu avô tinha levado. Nabucodonosor começa a tomar vinho, bebidas fortes nos utensílios da casa do Senhor. Quando de repente ele vê uma mão escrevendo na parede, e a mão escreve Mene, Mene, Tekel. E ele chama todos os sábios do seu palácio e não sabe ler aquilo que está sendo escrito. E quando por fim a sua mãe, ela chama a seu filho e diz que tem um sábio no palácio que pode ler aquilo que foi escrito na parede, chama Daniel. E Daniel, ele chega e lê aquela escritura que está escrito na parede, que diz Mene, Mene, Tekel, que quer dizer pesado foi na balança e foi achado em falta. E Daniel diz a Belsazar, e diz assim: olha, hoje mesmo a tua vida será tirada e o reino será tomado. Era impossível entrar na Babilônia, mas eles desviaram a rota dos rios e eles passaram no leito do rio em seco, entraram pelos porões do palácio onde passava o rio e tomaram o reino babilônico. E Ciro, conforme a ordem de Deus, liberta os cativos de Judá, de Jerusalém, de Israel, e liberta todos eles. O ouro e a prata que Nabucodonosor levou, todos os utensílios da casa do Senhor é devolvido, e eles são facultados a voltar à sua pátria. E assim Deus, ele faz, Deus restabelece. Deus não vem para nos matar, mas as lutas que estamos passando, os vales que estamos passando, é para que nós sejamos mais fortes diante do nosso Deus. É para que nós venhamos o adorar em espírito e em verdade. É para que nós venhamos firmar mais a nossa fé nele. Para que naquele grande dia, como o relâmpago ele se cruzar no ocidente e se porá no ocidente, assim será a vinda daquele glorioso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, para levar a minha vida para o céu, levar a tua vida para o céu. Nós iremos, aleluia, novamente para o paraíso. E para isso que nós estamos sendo preparados. Então que em nome de Jesus Cristo nós venhamos aí
guardar o nosso coração, a nossa mente, que nós venhamos firmar a nossa fé em Deus, que nós venhamos aí, em nome de Jesus Cristo, buscar a sua presença santa, que a presença do glorioso Deus de Israel esteja na minha vida, na minha família, na tua família, porque o Senhor, Ele virá buscar a sua igreja. Quando ninguém estiver esperando, Ele vem e nos rebata para o céu e transformará os nossos corpos corruptíveis em corpos incorruptíveis e glorificará o meu corpo, o teu corpo, para que nós possamos habitar na Jerusalém celestial. Assim, amado irmão, assim, amada irmã, tenha aí, aleluia, alegria nas suas provações, que o Senhor verdadeiramente não coloca a provação sobre nós que nós não possamos suportar, mas se vêm as provações, que venhamos estar clamando ao Senhor com alegria, para que possamos ultrapassar todos os obstáculos que estão propostos a cada um de nós. Que o Senhor, o Deus de Israel, venha na data desse dia operar aí no teu coração, na tua mente, e que Ele venha fazer uma obra magnífica na sua casa, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar nesse instante, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço, ó Pai, por esta manhã, pelos amados irmãos, ó Pai, estarem aí ouvindo a Tua palavra, concebendo, ó Pai, daquilo que o Senhor tem, Senhor Deus, para cada um de nós. Que nós possamos, ó Pai, estar aí entendendo através do Espírito Santo, ó Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor quer nos falar, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque temos um juízo, ó Pai, perante o Senhor, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus de Israel. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, toma, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, os teus servos, as tuas servas, ó Pai, aqueles que estão sensíveis, ó Pai, a voz do teu Santo Espírito, ó Pai, nesta manhã esteja curando, libertando, ó Pai, salvando, fazendo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o teu magnificar. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, prospera, Senhor Deus, o caminho do teu servo, da tua serva, Pai, que a cada dia, a cada momento, ó Pai, venha aumentar a nossa fé, Pai, venha, Senhor Deus, nos capacitar, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, ó Pai, onde quer que estejamos, ó Pai, que a palavra do Senhor, ó Pai, venha ser viva e eficaz, Senhor Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Então, Senhor Deus, vivifica, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a tua palavra em meio aos anos, ó Pai, e a notifica, Senhor Deus, para que possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar, Senhor Deus, vendo um grande avivamento no nosso meio, ó Pai, no nosso tempo, Senhor Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Assim, Senhor Deus, nos colocamos, ó Pai, como arautos do Senhor, ó Pai, como aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, sido instrumentos, boca de Deus, ó Pai. Assim, Senhor Deus, favorece, Senhor Deus, o nosso ir e o nosso vir, Pai, onde quer que nós estejamos, ó Pai, que a tua glória, a manifestação do teu Santo Espírito, que as tuas mãos poderosas, Pai, a tua cura, o teu milagre, Pai, esteja, Senhor Deus, chegando até nós, e que nós possamos, ó Pai, ser limpos, ó Pai, transformados, ó Pai, pelo teu poder. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos que estão conosco aí na live, aqueles que estão aí em oculto, que o Espírito Santo esteja operando de uma maneira gloriosa, que Deus esteja visitando aí na sua infinita bondade, e Deus esteja operando aí com as suas mãos poderosas. Todos sintam abraçados aí pelo Espírito Santo, que o sobrenatural de Deus venha sobre a vida de cada um de vocês nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Deus abençoe os amados irmãos. Hoje às 19 horas nós estaremos aí com o culto novamente, vai ser transmitido, né? Os irmãos estejam conosco aí, vai ser bênção em nome de Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor falará mais aos nossos corações, eu creio que Deus dará mais uma palavra aí de vitória a cada um de nós. Nós estamos reunidos na Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, e aquele irmão, aquela irmã que sentiu o desejo no coração de nos visitar será muito bem-vindo. Que o Espírito Santo de Deus esteja aí trazendo a todos para estar recebendo da sua palavra, recebendo aí do alimento espiritual.
Que Deus esteja abençoando a todos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Até mais tarde, se Deus quiser, que o Espírito Santo do Senhor esteja operando na vida do amado irmão, na vida da amada irmã, na data desse dia, que você possa aí receber aí de Deus todos os anseios do seu coração, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Até às 19 horas.